E hoje nós vamos falar sobre o sofrimento causado na associação da pobreza material junto com um zelo pelo Senhor, pela espiritualidade, pela vida com Deus. Nesse casamento, pessoas pobres que amam o Senhor, que nutrem a sua espiritualidade, a elas é imposto um sofrimento. E olhando para a palavra de Deus, nós encontramos essa igreja, a igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, versículos 8 a 11, que tipifica a igreja cristã dos dias de hoje que sofre perseguição. 100 milhões de crentes em Jesus Cristo hoje estão sofrendo em algum lugar da terra algum tipo de perseguição que é maior do que a perseguição ideológica. A perseguição ideológica, que é aquela perseguição simplesmente pelo fato das nossas moças, crentes de verdade nas faculdades, não estarem vivendo uma vida sexual ativa. Os nossos rapazes não serem namoradores, não usarem drogas, não beberem bebida alcoólica na faculdade, no trabalho, são zombados, escarnecidos. Essa é a perseguição ideológica. Todo crente de verdade passa perseguição. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: todos que quiserem viver uma vida santa neste mundo serão perseguidos. Então todos os cristãos são perseguidos. Se você não é perseguido, você não é cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro é perseguido. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha um grupo de amigos de 10 amigos, que a gente fazia tudo junto. Ia nas baladas daquela época, que eram as discotecas, faziam as coisas juntos. Eu era filho de crente, e eu ia para a igreja também, e eles falavam para mim: você é um crente legal, você não é que nem aqueles caretas. Você vai para a igreja, mas você faz tudo que a gente faz. Eu não era perseguido, porque na verdade eu não tinha uma conversão ainda. Eu não era um convertido, era só filho de crente. E naturalmente, depois que eu me converti, começou a haver um distanciamento. Aí eu passei a ser careta, e eu passei a ser, até certo ponto, desprezado por eles. Então todos os cristãos são desprezados, são perseguidos. Mas eu falo especificamente daqueles cristãos que são perseguidos de uma maneira mais forte, mais intensa, com características que levam até a prisão, a flagelos, a torturas e até a morte. E a igreja de Esmirna representa esse tipo de cristão, porque eles eram assim. Essa cidade, Esmirna, que hoje é Izmir, na Turquia, a terceira maior cidade da Turquia, uma cidade muito bonita hoje. E é interessante, porque, irmãos, das 7 igrejas da Ásia, 2 delas não têm retaliações da parte de Deus, 2 delas são fiéis, Esmirna e Filadélfia. Essas 2 igrejas, não há nenhuma ressalva do Senhor com elas, apenas palavras de encorajamento e de incentivo. E as cidades da Turquia foram destruídas, deixaram de existir a maioria delas, mas essa cidade, que tinha uma igreja zelosa, ela permanece até os dias de hoje, com mais de 5.000 anos de civilização, e a cidade mudou o nome, é verdade, mas continua sendo a mesma cidade, no mesmo lugar, por causa de uma igreja zelosa, que amava o Senhor, e com isso foi o sal da terra, protegeu a cidade, deu futuro para a cidade. A gente vai trazendo isso para a nossa vida, vai trazendo isso para a nossa família, aquele crente zeloso, aquele crente responsável, que ama o Senhor, que é ardoroso, ele está cuidando dos seus, da sua família, da sua posteridade, da sua descendência, ele está firmando na terra um nome que não vai ser destruído, uma família que vai ser abençoado, aqueles que virão depois dele, pela sua linhagem, serão prósperos. Isso é promessa de Deus, que a gente vê se cumprir na cidade de Esmirna, na igreja de Esmirna, e continua se cumprindo agora na nossa individualidade de cada um de nós. Então é bom a gente parar e pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida influencia de uma forma decisiva o futuro das nossas gerações. Então uma decisão errada hoje acaba maculando e destruindo nossos filhos, nossos netos,
Eu não digo destruindo totalmente, porque eles terão a oportunidade de fazerem uma aliança com o Senhor e restaurarem as coisas, mas eu estou dizendo que estamos criando os caminhos pedregosos para os nossos filhos, caminhos mais difíceis de caminhar, quando nós não temos uma vida sólida no Senhor, uma vida firme no Senhor. Esmirna representa aqueles cristãos que, em meio às dificuldades, perseveravam no caminho e no amor ao Senhor. No capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse, o Senhor se apresenta com os seus atributos de eternidade e os seus atributos de poder e soberania. Porque ele diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz aquele que é o primeiro e último, olha aí, eternidade, aquele que era antes das coisas e aquele que é depois das coisas. Isto escreve aquele que tem uma visão global por causa da eternidade e que não olha apenas frações de minutos ou horas ou dias ou anos, mas olha o todo das situações. Aquele que tem uma soberania sobre todas as coisas porque vê mais do que os outros, porque enxerga mais do que os outros. Então quem está falando com vocês, diz o Senhor, é aquele que tem essa eternidade, é aquele que tem todo o poder porque venceu a morte, aquele que foi morto e reviveu, aquele que tem todo o poder. Ele não apenas tem uma visão global, eterna, contemplativa, mas atuante, poderosa. Ele não apenas sabe o que está acontecendo, mas ele tem o poder de agir, porque afinal de contas, ele agiu sobre a morte, ele venceu a morte, que é o maior inimigo das pessoas, o maior inimigo do homem, aquilo que todos têm que enfrentar, que todos perdem para a morte, mas ele venceu a morte porque ele esteve morto e ele ressuscitou do meio dos mortos. É esse que está falando com a igreja, é esse que está dizendo. Quem está se dirigindo à igreja é Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. É Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que fala. E Ele diz que usando dessa eternidade que Ele tem, desse conhecimento que Ele tem, desse poder que Ele tem, no versículo 9 Ele diz: eu conheço a tua tribulação e tua pobreza. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ou seja, eu participo da tua vida. Irmão, minha irmã, o Senhor participa da tua vida. Ele conhece a tua vida. Você pode passar em alguns vales pensando: estou sozinho. Você não está sozinho. Falta uma carne, falta um sangue, falta um osso, falta um olhar humano. Mas o que você precisa é mais do que isso. Porque a carne e o sangue não pode penetrar no teu interior, nas tuas solidões, nas tuas dificuldades internas e te satisfazer. Mas aquele que pode fazer isso, ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele conhece o que você passa. E não conhece, repito, contemplativamente. Ele conhece com autoridade para agir, para trabalhar, porque Ele é poderoso naquilo que você vive. Eu sei que não é da forma que nós queremos, não é no tempo que nós desejamos. Nós temos a nossa pressa, a nossa urgência, o nosso relógio. Deus tem o cronos dele, o relógio dele, o tempo dele, a maneira dele de agir. E Ele vai agir assim, Ele não é movido por pressões. Não adianta fazer birra, não adianta ficar bravo, fazer greve de dízimo, de oração, de igreja. Não adianta fazer protesto, fazer revolução. Ele não vai mudar a forma como Ele vai agir. Ele vai continuar agindo na tua vida dentro do que é melhor para você. E acredite, Ele sabe o que é melhor para você. Você não sabe, as pessoas não sabem, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então o que nós temos que fazer, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz: alegrarmos-nos hoje, porque é o dia que Deus preparou para nós, vivermos o dia de hoje com contentamento, com satisfação, com alegria, sabendo que hoje o Senhor está olhando para nós e amanhã Ele vai continuar olhando para nós. E Ele está cuidando da tua vida, acredite, Ele está cuidando da tua vida e dirigindo os teus passos. Então o Senhor diz: eu conheço, eu sei o que você está sofrendo. Os cristãos de Esmirna sofriam muitas perseguições, eram presos, os seus bens eram confiscados. Por isso que eu disse que representam a igreja perseguida de hoje. Pelo simples fato deles serem cristãos, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram presos, eles eram maltratados.
Eles eram tratados como pessoas que não eram dignas de viver no meio da população de Esmirna. Mas eles, mesmo sendo assim, no conceito de Deus, eles eram ricos. Versículo 9 diz: conheço tua tribulação, tua pobreza, apesar de seres rico. E depois diz: e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Palavra pesada, hein? Não mediu esforços ou não mediu o peso das palavras do Senhor para identificar aqueles que estavam se transformando em instrumentos malignos para infligir um flagelo ainda maior àqueles cristãos do que o flagelo social. Os cristãos tinham um flagelo social. Perseguidos, açoitados, bens eram tirados deles, eles perdiam os seus bens que eram confiscados porque eram cristãos. Como eu disse várias vezes, alguns eram mortos. Mas o diabo não atingia o objetivo dele. Porque o objetivo do diabo, conforme a música que o Ezequiel Freire, Anderson Freire canta, ele tenta barrar a atuação da igreja. Ele tenta impedir que a igreja atue. E o diabo só persegue os cristãos até hoje dessa forma, prendendo, matando, confiscando bens. Ele só persegue até hoje por dois motivos, no meu modo de ver. O primeiro motivo é porque é uma profecia bíblica. A Bíblia diz que haveria de acontecer isso, teria que acontecer, e o diabo não tem como mudar a autoridade da palavra de Deus. Então ele persegue por isso. Segundo, ele persegue porque ele é burro. Porque quanto mais persegue a igreja avança, mais ela cresce, mais ela fica forte, mais ela se entusiasma, mais ela tem os seus brios mexidos, mais ela busca o Senhor, e quanto mais ela busca o Senhor, mais o Senhor derrama de si sobre a igreja, e torna a igreja mais forte, mais atuante, mais vibrante, mais poderosa. Então o diabo só persegue por esses dois motivos, e o segundo deles ressalta porque ele é burro. E quanto mais ele ataca a igreja, mais a igreja cresce. Sempre foi assim na história. E continua sendo assim hoje. Continua sendo desse jeito nos dias atuais. A igreja se desenvolve. Mas o diabo, ele procura usar de estratégias. Ele é burro, mas ele não é de todo burro. Ele está necessitado de cumprir uma profecia, então ele persegue. E essa perseguição tem um efeito colateral, que é o crescimento da própria igreja. Mas aí ele usa de outra artimanha, que aqui o Senhor diz. É a artimanha de gerar pessoas que blasfemam. Que embora dizem ser judeus, ou seja, dizem ser do povo de Deus, não são. É a infiltração. Os agentes malignos secretos no meio da igreja. Talvez a gente pense, agente maligno secreto, vou ficar de olho para ver se vejo alguém de chifre, que solta fogo pela boca. Deve ser esse o agente secreto de Satanás. Não. Não são. Às vezes tem até cara de crente. Dá uma olhada na cara do teu irmão aí do lado, no rostinho dele. Olha que cara bonitinha que tem. Parece anjo. Paulo diz que eles são como anjos de luz. Sabem quem são? Esses instrumentos de Satanás no meio da igreja? São os falsos cristãos. Aqueles que com as suas vidas negam o evangelho, blasfemam do evangelho. Aqueles que com suas vidas blasfemam da verdade. Aquilo que nós pregamos de santidade nos comportamentos promíscuos, adultérios, mentiras, vidas erradas. Eles despregam aquilo que a igreja prega. Essa é a grande perseguição que os crentes de Esmirna sofriam e que a igreja continua sofrendo hoje. Blasfemar tem alguns significados. Blasfemar é negar, mas o mais conhecido é o falar mal. São aqueles que fazem com que a igreja fique mal falada, porque eles não têm vida com Deus.
Eles não têm o caráter cristão, eles não têm o compromisso com a missão da igreja, eles não têm aliança com Jesus Cristo. Eles vivem para satisfazer seus prazeres. Eles vivem para satisfazer suas cobiças. Eles vivem em torno de si mesmos. O Deus deles é eles. E com isso eles promovem escândalos e despregam o que nós pregamos. Muitos de vocês já tiveram a dura experiência de viverem num ambiente, seja acadêmico, seja profissional, seja o próprio condomínio onde moram, ou na família de vocês. E lá vocês buscarem o testemunho cristão, a pregação do evangelho, e chega um irmão que estraga tudo. Chega um irmão com a vida dele, com as palavras dele, com a forma de ser dele. Prejudica tudo. E as pessoas ficam ali pensando, mas cristão, isso é cristão, tem cristão. Olha para e esquece o teu testemunho. Vocês têm vivido isso, não tem? Esquecem o teu comportamento. Esquecem porque as trevas, elas têm um poder muito grande de impressionar, de chamar a atenção, de trazer para si incongruência, mas é isso, o holofote, a atenção. As trevas chamam a atenção. E aí as pessoas que estão olhando você, a sua santidade, a sua palavra, o seu comportamento, elas tiram o olhar de você para olhar aquele sem vergonha. Que canta com a gente, ô glória, aqui na igreja. Mas que a vida dele, o dia a dia dele é maligno. Essa é a maior perseguição que a igreja sofre. Essa é a mais difícil das confrontações que a igreja tem que passar. Porque aqueles que não conhecem a graça de Deus, aqueles que não vivem no nosso meio, para eles é tudo igual. Eles olham de lá para cá, e eles veem a gente saindo da igreja com a Bíblia no braço, eles veem a gente com adesivo no carro, é tudo igual. E aqueles que despregam a nossa mensagem, esses são aqueles que se infiltravam na igreja de Esmirna, como povo de Deus, mas não tinham as marcas do povo de Deus, não tinham a aliança do povo de Deus, não tinham o caráter de povo de Deus, não tinham atitudes e palavras de povo de Deus. A Bíblia toda fala muito forte sobre isso. Muito forte, irmãos. Nós somos igreja do Senhor. Igreja tem que ser doutrinada. Igreja tem que viver em disciplina. Cada um de nós temos que entender o nosso comportamento como um comportamento que contribui ou prejudica a mensagem do Evangelho. Por isso que a Bíblia é muito forte ao ensinar sobre esse assunto. Eu olhei um texto lá em 1 Coríntios. Acho que dá para a gente gastar uns minutos olhando para esse texto. Por favor, vamos lá na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Dentre tantos textos que falam nisso, no versículo 9, vocês percebem que o apóstolo ele diz para a gente não ter sociedade, não se associar, não andar junto com os imorais. Imorais, repete comigo, imorais. Imorais é o que não tem moral. Moral são valores de caráter. O que é a moral? A moral são os valores que nós temos no nosso interior. Os valores que nós temos dão a moral. Não tem uma expressão jovial aí, o pessoal... O cara tem moral, não tem moral. Não é? Quem tem moral é aquele que tem autoridade. Tem autoridade comportamental, autoridade testemunhal. Ele tem moral. Ele está falando isso e ele tem moral para falar. Porque ele pode falar isso. Agora, quem é o imoral? O imoral é aquele que fala uma coisa, mas ele não tem moral para falar. Porque a vida dele não condiz. Então, ele até fala coisas, mas a vida dele não mostra aquelas coisas. Então, é uma pessoa sem moral. Já pensou você sendo corrigido por alguém que é mentiroso, falando para você não mentir? Como é difícil, né? Tem pais que fazem isso, né? Eles são terríveis dentro de casa, depois ficam querendo pôr os filhos na linha. Eles têm um jeito errado, toca o telefone, fala que o pai não está, o pai não pode atender. Fala que o pai não está, o pai saiu. Aí depois o menino está mentindo, eles vão para o filho, que coisa feia, olha aqui a Bíblia. O menino ficou olhando aqui para o pai, e lá dentro pensando, isso não tem moral nenhuma.
Na verdade, hoje, um grande problema na educação de filhos, porque pode dizer o que quiser, que a sociedade está difícil, que o mundo está terrível, que as escolas estão pervertidas, que a Dilma quer que mulher seja homem, homem seja mulher. Pode dizer o que quiser. Se lá dentro de casa tiver um pai e uma mãe com moral, cheios do Espírito Santo, vivendo o Evangelho, o maior herói das nossas crianças é o nosso pai, é a nossa mãe, é a mãe deles, é o pai deles. Se esse pai e essa mãe têm moral, eles não vão seguir o que está lá no mundo. Porque o pai e a mãe têm moral. Então, a Bíblia diz assim, não vos associeis com os imorais, aqueles que não têm moral. E aí, no versículo 10 diz assim, ó. E eu não estou me referindo aos imorais do mundo. Porque tem imorais do mundo e imorais da igreja. Ele diz, eu não estou me referindo aos imorais do mundo, nem aos avarentos do mundo, nem aos ladrões ou aos idólatras. Ele está dizendo do mundo. Nesse caso, vocês teriam que o quê? Sair do mundo. Todo lugar as pessoas são imorais. Porque quem dá padrão moral na vida da gente é o Evangelho, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que mostra o padrão moral, mostra a linha a seguir, apresenta isso é certo, aquilo é errado, a sua vida tem que ser feita assim, não pode ser feita assim. Isso dá o padrão moral. Então no mundo é tudo imoral, nesse sentido, perdeu o padrão. É por isso que as pessoas no mundo estão tão sem referência, não sabem mais o que são, não sabem o que é certo, não sabem o que é errado. As pessoas estão perdidas, porque perderam o padrão moral. Mas Paulo diz, eu não estou falando para vocês saírem do mundo. Quando você olha esse texto bíblico, você vai percebendo o seguinte, que na sequência você vai perceber que está dizendo assim, é até melhor você andar com os imoral do mundo do que andar com os imoral da igreja. Porque os imoral do mundo é gente que não sabe o que está fazendo. Eles estão cegados, eles não sabem, eles não têm luz, eles não estão agora ouvindo uma mensagem bíblica. Eles não estão agora, como a irmã está falando ali, apanhando. Eles estão lá, eles estão vivendo a vida deles, estão dormindo, estão tomando café agora, eles estão andando, eles estão se divertindo, e eles são imorais porque eles não têm referência. Paulo diz no versículo 10, olha, eu não falo para você se afastar do imoral deste mundo. Mas no versículo 11 ele diz assim, mas eu escrevo que vocês não se associem com aquele que se diz irmão, mas é imoral. Aquele que fala que é irmão, mas é imoral. Não se associa com esse que fala que é irmão, mas é imoral. Diz aqui no texto assim, olha, o ganancioso. Aí começa a mostrar o que a imoralidade vai gerando na vida de uma pessoa. Primeira coisa é ganância. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com a forma que lida a tua vida profissional. Cuidado com a maneira como você gasta o seu tempo com trabalho. Cuidado para que você não comece a ser uma pessoa imoral, que dinheiro é tudo, que trabalho é tudo, que tem que se dedicar, que tem que se esforçar no trabalho, tem que correr, e começa a deixar valores de lado, e começa a deixar coisas de lado, porque eu tenho. Isso vai gerando imoralidade. Por que vocês acham que Deus fala assim? 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás. Para dar padrão moral. Peraí, gente, tem que trabalhar assim. Quem não trabalha não come, diz Paulo aos Tessalonicenses. Quem não quer trabalhar, quem é vagabundo não come, porque o vagabundo também é imoral. Então tem que trabalhar. Mas põe as coisas no lugar. Tem o seu tempo de trabalhar. Tem o seu tempo de descanso. Tem o seu tempo da família. Tem o seu tempo com Deus. Tem o seu tempo para a tua saúde. Tem o seu tempo organizado. Não seja imoral. O imoral, ele fica tudo atrapalhado no tempo. Tem uns imoral aí, porque oram muito, são imoral. Peraí, pastor, está falando que oram. Porque ele só quer saber de orar, cantar aí na igreja. Não paga conta, não trabalha, não cuida da família, não cuida de si mesmo, não cuida da sua vida, fica cuidando da vida dos outros. Ficou imoral. Porque foi perdendo a regra, então tem que tomar cuidado, gente. Paulo está dizendo assim, olha, não, eu estou dizendo para vocês não se associar com aquele que dizendo se irmão for imoral, porque primeiro é ganancioso, segundo, é idólatra. É lógico, imoral é idólatra. Por que ele é idólatra? Porque ele vive para si mesmo, como eu disse há pouco. E ele passa a praticar a eulatria, a adoração de si mesmo. O meu Deus é o meu desejo, é a minha vontade. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí vai lá o pobre do pastor corrigir, vai lá o pobre líder do grupo pequeno de James corrigir. Vai lá, a esposa é bem, não é bem assim, não, eu sei o que eu faço, eu cuido da minha vida. Porque ele vive de acordo com a sua própria vida.
É imoral, porque é idólatra. Ele passa a ser idólatra. Aí diz na sequência assim, caluniador. Como o imoral gosta de falar mal dos outros. É caluniador. Numa outra versão, na Almeida, diz assim, maldizente. É aquele que vive falando mal. Ele vive falando mal. A gente participa de um culto abençoado como esse. Está abençoado ou não está, irmãos, o culto? Desde o começo, o primeiro vídeo, as orações, o louvor. O Espírito está no nosso meio, a paz, a direção de Deus. O imoral sai, não gostei disso. Não gostei daquilo. Aquilo ali não dá certo. É o imoral. Porque ele é caluniador, ele é maldizente. Ele só sabe blasfemar, falar mal. É isso que ele faz. É um imoral. Então ele é caluniador. O que mais que diz aqui? Ele é bêbado. Tem gente que é bêbada de Coca-Cola, gente. O bêbado aqui não é o pileque. O bêbado é o descontrolado. O bêbado é aquele que não sabe ter administração, não sabe organizar, não sabe se controlar. Ele vai movido por paixões, ele vai se atirando. Ele não tem controle. Porque quem é o bêbado? É o bêbado que perde o controle. Francamente, irmãos, eu não estou defendendo, cada um tem a sua convicção. Uma pessoa que toma um pouquinho assim de vinho é bêbado? Não é um bêbado. Mas tem gente que é melhor não tomar nada. Eu acho que tem uns crentes até que era melhor amarrar eles nessas cadeiras. Deixar aqui a semana inteira. A gente traz frango, traz pão, traz café, dá suco. A gente cuida banho nele, deixa amarrado aqui. Porque se deixar solto é descontrolado. Não sabe se controlar, não sabe se organizar na vida, não sabe ter a disciplina pessoal para comer o que tem que comer na hora certa, para beber da forma certa o que tem que beber, para fazer as coisas com organização. Isso é imoral. E aí continua aqui dizendo, nem um bêbado, nem o ladrão. Ladrão, quem é o ladrão? Ladrão não é o que tira o que é devido? Então, Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala de casal. Ele fala do casamento, ele fala do marido e da mulher, e ele fala da relação íntima. E ele diz assim, e vocês mulheres, paguem ao seu marido o que é devido. Tem irmã ladrona. Ladrona. Vai olhar lá na agenda quanto tempo, irmã. Está roubando teu marido? Sua imoral. Mas tem irmão que também é ladrão. Porque Paulo diz lá que o marido também pague a sua mulher o que lhe é devido. Mas tem homem que está tão atrapalhado com tanta coisa que só chega em casa e ronca. Moral. Sabe, gente, a gente fica pensando às vezes que, por exemplo, quando você lê assim, eu tenho certeza que alguns mitos aqui estão caindo por terra, talvez de alguns irmãos. Porque quando lê assim, imoral, logo pensa aquele que é prostituto, aquele que... Não, o imoral é o que vive fora da moralidade, das regras, da disciplina. Isso é imoral. Aquele que não tem a vida organizada, isso é imoralidade. Aquele que não põe as coisas no devido lugar, isso é imoralidade. Eu estou entrando em tudo isso para ficar aqui em Esmirna e dizer desses crentes que sofrem, porque além do sofrimento imposto por uma sociedade, por um mundo malignizado, além do sofrimento natural do trabalho do Senhor, o zelo, as lágrimas derramadas pelos irmãos fracos na fé, tentando ajudá-los a se fortalecer, a visita feita àquele que está oprimido para tentar socorrer ele. Além de todo esse sofrimento, ainda vem Satanás e infiltra aqueles crentes imorais na igreja, aqueles que são falsos cristãos, que dizem ser judeus, mas na verdade não são. Antes são sinagoga de Satanás, esses imorais na igreja, que ficam lá maldizendo, bebendo, quebrando todas as regras, despregando o que a gente prega, procurando criar tumulto. É o sofrimento que os crentes de Esmirna têm. Esse sofrimento é terrível, ele mexe com a nossa cabeça, com as nossas emoções.
abate a gente. Além de tudo isso, ainda eles tinham o sofrimento no versículo 10, de um futuro com a certeza de que haverá dificuldades. Isso é terrível, não é? Você viver hoje já com todo esse contexto que eu estou falando de sofrimento e saber que haverá um futuro que trará também dificuldades. Versículo 10 diz assim: não temas o que hás de sofrer. Não tema a dificuldade que ainda vai surgir. Olha o sofrimento desses crentes lá de Esmirna. Na sequência diz: o diabo está para colocar alguns de vocês na prisão, ao futuro. Vai colocar, já pensou chegar aqui e dizer assim: alguns de vocês vão ser presos amanhã. Não dizer nome. Olha a tensão que vai criar. E Deus está dizendo assim, ó: alguns de vocês vão ser colocados na prisão para que vocês sejam provados. Mas veja, tudo que Deus permite ou faz, Ele tem um objetivo. Para que vocês sejam provados. Só é provado aquele que é visto como alguém capacitado. Porque a Bíblia diz que não vem tentação, não vem prova maior do que a gente possa suportar. Então somente pessoas preparadas é que são provadas. E talvez alguém pense, então é melhor não estar preparado. Vai ser um ninguém. Vai ser um nada no reino de Deus. Porque somente os provados é que vão alcançar posições, é que vão ser levantados, é que vão ser elevados. Os provados são esses. Então vocês vão ser provados. Passareis por uma tribulação de 10 dias, mas a luta tem prazo de validade. A luta tem prazo de validade, não vai ser para sempre. Eu não sei se é 10, 15, 20 dias, um mês, um ano, 10 anos, ou talvez essa vida inteira, mas um dia vai acabar a tua luta e você vai viver eternamente em felicidade, em paz, em alegria. Tem prazo de validade. Você não foi preparado para viver desse jeito. Deus não te formou, lembra de Adão e Eva no paraíso? Deus não formou o homem e a mulher para viver na luta, na tribulação, na perseguição e na dificuldade. Nós aqui entramos por esse caminho, nós que eu digo a humanidade, entramos por esse caminho, buscamos essas coisas, elas vieram e estão nos assolando agora. Mas não importa nossos erros, o que nós fizemos de errado, o que a humanidade fez de errado. Aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e ressuscitou, Ele está no controle de todas as coisas e na hora certa Ele vai se manifestar, vai pôr tudo no eixo e as coisas vão estar da forma como elas têm que estar. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Cabe a nós alimentar a nossa moralidade através do principal atributo humano que a gente pode ter, a fidelidade. Por isso termina o versículo 10 dizendo assim: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte tem dois sentidos. Ser fiel até a morte pode ser fiel, mesmo que você precise morrer para ser fiel. Esse é o primeiro sentido de ser fiel até a morte. Ser fiel mesmo que você precise morrer para ser fiel. Ou seja, mesmo que você tenha que perder emprego e passar dificuldade financeira para ser fiel. Mesmo que você perca amigos, parentes, pessoas que você gosta para ser fiel. Mesmo que você perca posições para ser fiel. Então é aquele que seja fiel até a morte. Mas o outro sentido de ser fiel até a morte é ser fiel até o fim da sua vida terrena mesmo. Seja por uma morte natural, seja por uma doença, seja pela velhice. Mas ser fiel, guarda os teus dias, caminha com fidelidade, aconteça o que acontecer, seja fiel. Na hora boa, seja fiel. Porque não é ser fiel até a morte, é ser fiel também na vida. Não é até morrer, ou morrer no sentido de ser fiel até ser morto por causa da fidelidade. Não, mas ser fiel até quando tiver vida. Mantenha a fidelidade, porque tem gente que não pode ter coisa boa na vida, não. Vem alguma coisa boa, já deixa de ser fiel a Deus. O cara é miserável, ele não tem onde cair morto, ele não tem emprego, ele não tem dinheiro, ele não tem casa, não consegue pagar aluguel. Ele está na igreja, ele está fazendo campanha. O miserável compra uma bicicleta, ele já vai começar a andar de bicicleta. Compra um carro, ele já pensa em passear. Compra uma casa no campo, agora não tem mais tempo para a igreja. Então tem gente que não sabe ser fiel na hora boa. Não sabe ser fiel quando vem coisas boas para a sua vida. Então, ser fiel até a morte, ou seja, seja fiel enquanto você viver. Na hora difícil ou na hora boa. Permaneça sendo fiel.
aos valores morais, ao caráter que Deus deu para a tua vida. Com todas essas dificuldades, a gente vê aqui que o Senhor Jesus, ele diz no versículo 9, que sabe que eles são atribulados, que eles são pobres. No final do versículo, que eles são perseguidos pelos falsos irmãos. Mas no meio do versículo, percebe que Jesus diz assim, mas você é rico. Não é? Contrário da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era um outro contexto. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna era uma cidade rica. A cidade de Esmirna era rica. Os crentes eram pobres, materialmente falando, por causa da perseguição. Mas a cidade era rica. A cidade de Laodiceia era outra cidade rica. E os crentes eram ricos. Mas no capítulo 3, versículo 17 aqui de Apocalipse, o mesmo Senhor escreve à igreja de Laodiceia e diz assim, você tem fama que vive e está morto. Você diz que é rico e que não precisa de nada. Mas na verdade você é pobre, cego e nu e miserável. Então a igreja de Laodiceia pensava, eu sou rica. Porque tinha bens, tinha propriedades, tinha coisas. A igreja que eu falo, entendo, são crentes, né? Os crentes pensavam, eu sou rico, eu tenho bens, tenho propriedade, tenho posição, estou bem colocado. Eu sou rico. E o Senhor fala, você é pobre, você é miserável, você é cego. Por quê? Porque eram imorais. Não é que não pode ser rico, mas se for rico e imoral, tudo bem. Agora, rico e imoral é pobre aos olhos de Deus. Agora a igreja de Esmirna é o contrário. Eles eram pobres fisicamente, materialmente, mas o Senhor diz, mas vocês são ricos. Porque eles mantinham o valor moral na vida deles, a despeito de tudo que estava acontecendo. E aqui, irmãos, nós precisamos parar para pensar no conceito de riqueza. No conceito de riqueza aos olhos de Deus e no conceito de riqueza aos olhos humanos, que é completamente diferente. Isso é muito importante, porque está escrito em Mateus 6:21, que nos dedicamos àquilo que consideramos como riqueza. É aquilo que nós vamos nos dedicar. O que nós considerarmos riqueza, nós vamos nos dedicar. Lá está escrito assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o centro da tua atenção vai se voltar para aquilo que você considera riqueza. Então o que você considera riqueza, você vai aplicar teu tempo, teus recursos. É por isso que existem irmãos que oram, participam dos cultos, da comunhão. Eles estão buscando conhecer Deus. Se a gente gritar aqui, ó, irmão, vamos fazer um curso bíblico para estudar a Bíblia nisso, vai lá e participa. Tem aqueles irmãos que vão lá na hora, eu quero conhecer, eu quero entender. Eles estão buscando coisas para poder enriquecer um patrimônio moral. Para poder fortalecer um patrimônio moral. Então eles querem coisas no caráter, eles querem coisas que fortaleçam a santidade deles. Tem outros irmãos que eles vão lá se inscrever se a gente só falar assim, tem piquenique, tem festa, tem diversão, tem uma coisa boa para você ganhar dinheiro, para você ficar melhor, para você. Opa, eu quero. É a diferença. Por causa do conceito. Quem está olhando assim para patrimônio e pensando em valores materiais, vai correr daquilo que é interessante para a matéria. O patrimônio do mundo é cultura e riqueza. É isso ou não é, gente? Vai num lugar e fala, você estudou? Estudei até quanto? Eu fiz normal, tal. Mas você fez faculdade? Não fiz. Senta ali no canto. Hoje em dia já não está assim. Hoje em dia está assim. Fez faculdade, mas fez graduação? Fez pós? PH? Doutorado? Porque para o mundo, patrimônio é cultural. Para o mundo, patrimônio é material. As pessoas ficam olhando o carro que o outro chegou. E pelo carro fica medindo o que a pessoa é. A roupa que ela veste. Às vezes tem um cara aí que é pobrão e está com uma roupa chique. Provérbios 3,17 diz, tem aqueles que são ricos e se fazem de pobres. Tem aqueles que são pobres e se fazem de ricos.
Então o cara não tem nada, está com uma roupa chique, mas meu Deus, para pagar aquilo, se pagar é um sufoco. Por quê? Porque o patrimônio material é importante. E tem outro que está com aquela camisa de deputado só por um motivo, ele é relaxado mesmo, irmão. Não é que é relaxado, não está nem aí. É largadão. Mas até é rico. Então, são valores. Então, para o mundo, o patrimônio material é que é a riqueza. Mas para o cristão, o patrimônio moral é a riqueza. O patrimônio moral é que é a riqueza. Eu vou concluir a mensagem chamando vocês para uma parábola que Jesus ensinou sobre isso. Que vocês conhecem, sobre um moço, um rico insensato. Vamos colocar nossos olhos lá em Lucas, no capítulo 12? Lucas, no capítulo 12. Perceba que tem um homem rico aqui, que ele está ocupando a sua mente com as suas riquezas. Não existe, eu enfatizo, porque a Bíblia estaria em contrariedade se estivesse condenando você ter bens. Não condena. Condena colocar o coração nos bens. Colocar a atenção, focar nisso. Aqui fala de um rico que ocupava a sua mente, o seu coração com as riquezas. No versículo 15 do capítulo 12 de Lucas, Jesus diz assim, ele dá um conceito, ele mostra um conceito. A vida de um homem, de uma pessoa, não consiste na abundância de bens que essa pessoa tem. Veja, eu poderia parafrasear, na linguagem que estou usando aqui de púlpito, e dizer que a nossa riqueza, ela não é medida pelo tamanho do nosso patrimônio material. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está medindo a nossa riqueza por termos casas, carros, bens, roupas, um salário grande ou não. Ele não está medindo. A riqueza de uma pessoa, aos olhos de Deus, não está medindo nisso. Não há uma crítica a ser rico, nem um incentivo a ser pobre, nem uma crítica a ser pobre, incentivo a ser rico. Não. Apenas está dizendo, isso não é o patrimônio aos olhos de Deus. Não consiste na quantidade de bens que possui. Nós aprendemos nessa parábola, que depois vocês leiam a parábola, quem não conhece, ou quem conhece para relembrar, para conhecer a história da parábola. Eu não vou me prender nisso, eu quero prender nas estruturas mentais de uma pessoa avarenta. Pergunta para o seu irmão, você é avarento? Ele vai olhar com aquele olhar de, não, eu jamais sou avarento. Será? Agora pergunta para ele outra coisa, será que não é mesmo? Será que não é? Às vezes a pessoa é avarenta e ninguém acha que é avarenta, mas é avarenta. Tem gente que é pobre da dó, mas é avarento. É. Não é porque tem muito dinheiro que é avarento, não. Tem gente que não tem nada e é avarento. Aqui a gente percebe no comportamento daquele moço as características na mente de uma pessoa avarenta. Vou destacar 5 características. Primeiro, ele procura Jesus interessado no patrimônio material. Olha o versículo 13. Ele chega em Jesus e diz, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Espera aí, ele vai a Jesus, o Salvador, o que muda o destino eterno, o que perdoa pecados, o que pode curar a alma, o que pode salvar da condenação eterna, o que liberta de demônios, o que afasta Satanás da vida da pessoa, e ele não está nem pensando em nada disso, ele só está pensando, mestre, faz com que meu irmão dê dinheiro para mim. Olha o avarento. Ele procura Jesus interessado em coisas materiais, só para isso. Se a gente fizer uma propaganda, venha domingo que vem na igreja, porque o pastor está prometendo que quem vier no culto vai comprar a casa própria na outra semana. Pelo menos por curiosidade vai vir muita gente. Agora vamos fazer diferente. Venha domingo que vem na igreja, porque o pastor está prometendo que quem aceitar Jesus vai ser salvo.
Vê se vai despertar interesse em muita gente. O avarento procura Jesus interessado no patrimônio material. Segunda característica, ele não ouvia a Deus, pois pensava consigo mesmo, diz no versículo 17. O avarento é aquele que ouve a palavra, mas não ouve a palavra. A palavra fala, o pregador fala, ele lê a Bíblia, pega o apacentai todo dia, medita, ele não disse nada, ele continua fazendo as coisas do jeito dele, da maneira dele. Tem alguns imoral aqui da igreja, que aqui tem, vocês acham que a gente não tem esse privilégio? A gente também tem, de ser perseguido com os imorais. Eles podem ouvir tudo isso, vão continuar do mesmo jeito, já vão sair falando mal dessa parte da mensagem. É assim. Por quê? Porque eles falam consigo mesmo, eles pensam consigo mesmo, eles não ouvem o que Deus fala. Eles ficam trabalhando consigo mesmo, o pensamento deles é que prevalece. Não, mas eu acho isso, eu penso aquilo, eu entendo desse jeito. Então aquele moço, ele pensava consigo mesmo. Terceira característica, ele pensava que o patrimônio material dá descanso. No versículo 19, ele diz assim, então eu direi a mim mesmo, quem pensa consigo mesmo, diz a si mesmo. Então eu direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa. Então o avarento, ele pensa, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro, se eu tiver esse bem, aquele bem, aí eu vou ficar tranquilo. Aí eu vou ter descanso. Hoje eu estou aflito, estou desesperado, mas porque eu não tenho. Quando eu tiver, eu vou ter descanso. Isso é avarento. O avarento pensa assim. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Isso é muito sutil. É um bichinho assim que vai chegando na gente, vai entrando, a gente nem percebe. Ele vai mordendo a gente assim, a gente nem nota. Mas de repente a gente já está desse jeito. Cansado, sobrecarregado, pesado, sob tensão, vivendo angústia. Quando eu tiver, eu vou ralar 20 anos na minha vida até eu conseguir. Nesses 20 anos eu acabo comigo, acabo com a minha família, acabo com a minha saúde, acabo com a minha espiritualidade, acabo com tudo, para conseguir esse patrimônio material. Aí depois eu vou ter descanso. Não. Errado. Quarta coisa. Ele pensava que o patrimônio material era o provedor de suas necessidades. No mesmo versículo ele continua dizendo, então eu vou dizer para minha alma, eu já juntei muita coisa, eu tenho muitos bens, come e bebe. Perceba, ele está dizendo assim, é através disso que eu tenho, que eu como e bebo. É através disso que eu tenho a minha provisão. Não, meu irmão, tua provisão vem do Senhor. O Senhor é o teu provedor. Você está empregado, Deus está usando o teu emprego para prover. Se você ficar desempregado, Deus tem outra maneira de te prover, mas Ele vai te prover. Ele vai prover. Ele é o provedor. Mas o avarento não pensa assim. O avarento pensa, se eu não fizer, quem faz por mim? Deus. A resposta é só essa, Deus faz por você. O avarento não entende isso. Quinta situação. Ele pensava que o patrimônio material lhe proporcionaria alegria. Mesmo versículo 19, ele diz, eu tenho muita coisa, eu ajuntei muitas coisas, direi para minha alma agora, alegra-te. Ele está dizendo, quando eu tiver, então eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ter alegria. Pensa que o conjunto material de coisas é que vai gerar felicidade para ele, isso é o avarento. Irmãos, eu sei que o dinheiro ajuda. Mas Jesus, ele diz no versículo 20, Deus olhou para essa pessoa e disse, louco, diga louco, louco. Aí Jesus diz assim, aquele que para si ajunta tesouros, patrimônio material, e não é rico para com Deus, patrimônio moral, é louco. É louco, perdeu o juízo. Só para o entendimento maior dessa parábola, perceba no versículo 22 e 23, que logo em seguida Jesus diz para não ficar apreensivo pela nossa vida. Não fique ansioso, olhe as aves do céu, olhe os lírios do campo, vê como elas se alimentam, vê como eles se vestem, Deus cuida deles, você vale mais do que eles. Depois no versículo 24 a 29,
Jesus continua completando essa parábola, agora já com ensinamento, dizendo, fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai tratar de você. Você é mais valioso do que os lírios do campo, do que as aves do céu. Ele está cuidando da sua vida. Depois, no versículo 30, diz que quem vive desse jeito preocupado são os que não conhecem a Deus. A linguagem é assim, os pagãos é que vivem desse jeito. Os pagãos é que estão sempre ansiosos, sempre preocupados, com medo de não ter. São os pagãos, os que não conhecem a Deus, porque eles não têm onde se apegar. Então eles dependem do patrimônio moral, se eles não, do patrimônio material. Se eles não têm o patrimônio material, eles ficam perdidos. São os pagãos. Você que é crente, você que tem Deus, não precisa ficar assim. Deus está cuidando de você. Depois no versículo 31... declara que devemos viver em função do patrimônio moral. Versículo 31 diz, buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. E depois no versículo 33, Jesus conclui dizendo assim, vende os vossos bens, seja generoso. Tenha as coisas que você tem para ajudar pessoas. Para favorecer quem não é favorecido. Para fazer o bem para outras pessoas. Olha o que é uma pessoa moral. Irmãos, eu penso muito para falar essas coisas, mas eu concluí que deveria terminar essa mensagem falando que eu sou um homem, uma pessoa próspera. Eu tenho tudo o que eu preciso. E eu tenho mais do que eu preciso. Muito mais do que eu preciso. Minha mulher, a Leonor, que está aí, minhas filhas que estão aí, elas cresceram vendo a gente com dificuldades, e muitas dificuldades financeiras. Todas elas. Nunca me viram correndo atrás de dinheiro. Nunca me viram preocupado com essas dificuldades. Está aí. É verdade, Thalita, ou não? Nunca, Jaqueline, é verdade? Nunca me viram ansioso à noite fazendo contas e pensando, dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Elas se acostumaram, se não for verdade pode falar, a me ver chorando pela igreja. Buscando cuidar da igreja. Como é que vai enviar missionários? Como é que vai sustentar? Como é que vai construir o templo para ganhar almas, colocar pessoas lá? Como é que vai fazer isso? A vida inteira, 32 anos que eu tenho de ministério. O tempo que elas me acompanham, a Leonor, todo esse tempo, e elas cada uma com a idade que tem hoje. Me acompanharam vendo eu tentando ajudar pessoas. Eu não ajudo as pessoas que me pedem ajuda. Eu ajudo as pessoas que Deus me dirige a ajudar. Por isso não adianta fazer fila. Quando me pedem, eu faço cara de tamanco. Quando Deus me fala para ajudar, eu ajudo sem a pedir. Estava outro dia lá no cafezinho, no final do culto, e Deus me falou, vai naquela irmã e disse que você vai pagar o simpósio para ela. Eu fui lá e falei para ela, irmã, vou pagar o teu simpósio. Você não está podendo ir, que está querendo. Então tá, estou pagando o teu simpósio. Deus me falou, ela não me falou nada, não me pediu. Eu sou um homem próspero, tenho mais do que preciso. Nunca corri atrás. Se funcionou comigo, funciona com você também e com qualquer um. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos terminar essa mensagem. Fiquei em pé para a gente orar no Ministério do Louvor. Paulo, ele fala uma coisa muito, muito importante para a gente entender o contexto de tudo isso que eu estou falando sobre pobreza e sofrimento por causa de pobreza. Ele escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, no versículo 9, e ele fala assim, aqueles que querem ficar ricos. Olha, irmãos, é o querer, não é o ficar rico, é o querer. Eu acabei de testemunhar, nunca quis. É o querer. Aqueles que querem ficar ricos, Paulo diz, caem em muitas tentações e armadilhas. Você já entrou naquelas correntes lá, milagrosas?
Você já recebeu aqueles e-mails da África? Tem uma herança de 200 milhões de dólares. Preciso de alguém para receber a herança no Brasil. Você já fez aquelas correntes, deposite R$2 para 10 amigos e tal, pai, mande a lista. Quanta gente que quer ficar rico. Vai na porta das loterias, vê lá. Quanta gente lá querendo ficar rico. Olha para a igreja. Tem cultos que a membresia não está porque... eu estou fazendo hora, eu estou fazendo bico, estou trabalhando em 10 empregos. Tanta gente querendo ficar rico. Não, pastor, você não sabe. Aqui no Brasil a gente tem que trabalhar em 10 só para comprar pão e água. Não precisa. Não precisa não. Pode ter a crise que for lá. A gente tem Cristo. Não precisa não. Precisa acabar com a tua saúde, não. Precisa acabar com a tua família, não. Não precisa destruir a tua espiritualidade. Não precisa. Não. Trabalha fazendo o melhor no trabalho que Deus te deu. Seja o melhor profissional lá. Confia no Senhor Jesus Cristo. Ele tem os meios para te endireitar as veredas, para te organizar a vida. Confia nele. Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos, eles caem em 3 coisas: tentações, armadilhas. Pode começar a fazer baixinho aí. Tentações, armadilhas e paixões. Fragiliza espiritualmente, é tentado a ser desonesto, é tentado a mentir, é tentado a não devolver o troco na padaria, que foi dado errado. É tentado a mentir para fazer uma venda. Cai em armadilhas, o diabo prepara situações, e eles naquela cobiça que nem um ratinho olhando o queijo para comer, cai na armadilha porque está correndo atrás de dinheiro, querendo ficar rico. Paixões, começa a ter uma vida descontrolada, desgovernada. O que é pior é que Paulo diz assim, caem e submergem. Sabe, não é um cair no chão, é um cair e se enfiar na terra. Não é um cair em cima da água, é cair e se afogar. Não, irmãos, o certo é uma coisa. Alguns de nós vão ficar ricos, outros não vão ficar ricos. Por quê? Eu não sei. Não sei por que uns ficam, outros não ficam. Não estou dizendo que você vai buscar a Deus e vai ficar rico porque buscou a Deus, porque tem gente que busca a Deus a vida inteira e não vai ficar rico. Eu não sei. Eu sei que Deus precisa de ricos e de pobres. Ele precisa de gente nos palácios e nos casebres. Ele precisa de gente em todos os lugares da terra. Ele usa as nossas vidas. E você pode pensar assim, mas poxa, Deus, já que vai me usar, então usa para ser rico, né? Não sei como Deus vai te usar. A gente não tem o direito de escolher como Deus vai usar a gente. Deus chegou num profeta, Oséias, e disse, casa com uma prostituta. Olha como Deus quis usar Oséias. Casa com uma mulher da rua, Oséias. Através disso eu vou dar uma lição para o meu povo. Vou te usar para isso. Não sei o propósito de Deus na vida de cada um. Às vezes eu fico buscando problema na minha própria vida. Eu só sei de uma coisa. A gente precisa... Não é querer ficar rico de um patrimônio material, mas é querer ficar rico de um patrimônio moral. É buscar o reino de Deus, sua justiça, ficar rico de um patrimônio moral. Deixa na mão dele o resto, irmão. Vai chegar uma hora, quem não chegou, vai chegar uma hora na tua vida que você vai olhar e vai perceber, não valeu a pena. Fiquei correndo atrás de patrimônio material. Eu tive ou eu não tive, mas não valeu a pena. Eu estou acompanhando o meu tio no hospital, que eu já testemunhei para vocês, que ele disse que ele precisa de Deus. Ele nunca quis saber antes. Eu estou lá visitando, eu estou conversando com ele. Eu olho aquele homem com 70 e poucos anos de idade lá, que ficou rico, conseguiu tudo o que tinha. Mas eu olho nos olhos dele e eu vejo aquele vazio, aquele desespero. A morte está chegando. Não adianta se encher de patrimônio material. Isso não vai preencher a tua vida. Se encha do patrimônio moral. Coloca o seu coração nisso.
Eu vou ser um grande homem na minha família, na minha sociedade. Eu vou ser uma grande mulher para os meus parentes, para o meu marido, para os meus filhos. Eu vou ser uma grande mãe. Eu vou ser um grande irmão na igreja. Eu vou ser uma pessoa na igreja que dá orgulho para a igreja. Se enche de um patrimônio moral. Lá na minha empresa, onde eu trabalho, as pessoas vão dizer, vale a pena trabalhar com ele. Esse profissional é exemplar. É patrimônio moral isso. Seja aquela pessoa que você marca um compromisso e a pessoa que marcou com você sabe, ele vai cumprir. Porque marcou. Ela vai cumprir porque marcou. É patrimônio moral. Adquira isso. Busque isso. Trabalhe para isso. Eu não quero te desincentivar a ter coisas nessa vida. Mas o ter coisas nessa vida está na administração do gerente dessa vida. É ele que dá as coisas dessa vida. E sabe o que a Bíblia diz? Que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não tem efeito colateral. O que vem de Deus vem com paz, vem com alegria, não rouba o patrimônio moral. A gente pode até ter patrimônio material perdendo, negociando, vendendo o nosso patrimônio moral por um prato de sopa, como fez Esaú. Aí a gente consegue um patrimônio material, mas será que vale a pena? Vale a pena perder caráter, perder valores? Vale a pena não poder olhar nos olhos dos filhos? Vale a pena não ter moral para falar, para andar, para se posicionar? Não vale a pena. Vamos viver um patrimônio moral. Deixa o material nas mãos daquele que tem tudo, que é o dono do ouro e da prata, conforme ele disse para Ageu. Aquele que tem tudo, deixa na mão dele. Ele vai cuidar melhor de você do que você pode cuidar. Confia nisso. Quantos confiam que Deus cuida melhor da gente do que a gente mesmo pode cuidar? Quantos acreditam que se colocar toda a sua força para cuidar de si mesmo, não vai nem se comparar com o cuidado e o poder de cuidar que Deus tem sobre a nossa vida? Confia nisso, levanta as suas mãos, diga glória a Deus, aleluia! Aleluia! É isso que nós precisamos, Senhor. Desse patrimônio moral. Eu oro pelos meus irmãos para que todos sejam fortalecidos, a ponto de transformar esse objetivo em um alvo alcançável, Senhor. E que eles perseverem para terem esse patrimônio moral, Senhor. Não é uma desistência da vida, não, Senhor. É uma entrega de confiança em Ti, de esperança em Ti, de certeza de que o Senhor cuida da gente, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está presente. O Senhor dirige a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus.